Olá, queridões! Saudações geográficas a todos vocês que estão mais uma vez comigo no canal QG, Querida Geografia. Eu sou o professor Luiz Fernando. Hoje falaremos sobre o hippie do momento, a cruel guerra entre Rússia e Ucrânia. Traremos um panorama histórico, desde a origem da União Soviética até o fim da Guerra Fria. Antes, porém, peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Sem mais, vamos lá para as informações. A União Soviética, formada em 1922 após a Guerra Civil Russa, foi uma nação que existiu até 1991, quando foi dissolvida. Chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, era uma nação socialista que surgiu como resultado direto da Revolução Russa em 1917. A União Soviética era uma nação que agrupou 15 diferentes nações em apenas um território. Dentre essas nações estava a Ucrânia. Em meio a tudo isso, ocorre a Primeira Guerra Mundial, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais, que aconteceu entre 1939 e 1945, caracterizada como um conflito em estado de guerra total, no qual há a mobilização de todos os recursos para a guerra. Após o término da Segunda Guerra Mundial, emergem duas superpotências, Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um representando o capitalismo e o outro representando o socialismo. Esse período de bipolaridade ficou conhecido como Guerra Fria, que logo no seu início teve a Aliança Ocidental, liderada pelos Estados Unidos, que fundou em abril de 1949, por meio do Tratado de Washington, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Aliança Militar de Assistência Mútua contra uma possível tendência expansionista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa organização intergovernamental hoje é formada por cerca de 30 países que se ajudam mutuamente em termos políticos e militares. A OTAN tem como um de seus pilares garantir a segurança de seus países membros, que pode ocorrer de forma diplomática ou com o uso de forças militares. Mais um contexto histórico, a crise dos mísseis de Cuba se iniciou em outubro de 1962 e ficou marcada por ser um período de grande tensão diplomática entre Estados Unidos e União Soviética. O estresse se deu por conta da descoberta de uma base de mísseis soviéticos que estava em construção em Cuba. Parece que o filme está se repetindo agora, mas com os lados trocados. A Guerra Fria criou um clima de forte tensão internacional a respeito da possibilidade de um conflito aberto entre americanos e soviéticos. A existência de armamentos nucleares e termonucleares sobre a posse desses países tornava essa expectativa de um conflito muito mais pavorosa, pois um conflito desse tipo causaria a aniquilação da humanidade. A Guerra Fria começou a esfriar durante a década de 1980. Em 1989, a queda do Muro de Berlim foi o ato simbólico que decretou o encerramento de décadas de disputas econômicas, ideológicas e militares entre o bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos, e socialista, comandado ali pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com o fim da Guerra Fria, os problemas econômicos enfrentados pela Rússia se avolumaram. A desativação do sistema de produção socialista implicou o fim dos subsídios estatais e o fechamento de dezenas de empresas e fábricas. Nos anos que se seguiram ao colapso da União Soviética, surge a figura de Vladimir Putin, que teve uma ascensão meteórica na burocracia russa. Em 1991, foi nomeado para seu primeiro cargo, presidente do Conselho das Relações Internacionais da Prefeitura de São Petersburgo. Em 1999, já era o primeiro-ministro da Rússia. Esse ex-agente da KGB, a agência de inteligência da antiga União Soviética, é o mais longevo no poder a ocupar o Kremlin, desde o ditador soviético Joseph Stalin, que ficou no cargo de 1927 a 1953. Putin transformou novamente a Rússia numa potência mundial. Nessa multipolaridade, a territorialidade é estratégica, dentro de um conceito geopolítico. Mas o que isso tem a ver com a guerra entre Rússia e Ucrânia hoje? A Ucrânia é uma ex-república soviética, tem laços sociais e culturais com a Rússia e o russo é amplamente falado por ucranianos. Além de fazer fronteira com os russos, a Ucrânia também é vizinha da União Europeia.
E a possibilidade de aproximação da Ucrânia com instituições europeias e a OTAN aumentou ainda mais a tensão entre os dois países. A tensão entre Rússia e Ucrânia passa por diversos momentos da constituição dessas duas nações situadas no extremo leste da Europa. A Ucrânia, que foi dominada pelo Império Russo no passado, foi parcialmente invadida pela Rússia no século atual. A tomada da Península da Crimeia pela Rússia em 2014 acirrou ainda mais os ânimos entre os dois países. Quando os ucranianos depuseram seu presidente pró-Rússia, no início de 2014, Moscou anexou a Península da Crimeia no sul da Ucrânia e apoiou os separatistas que capturaram duas grandes províncias no leste do país, Donetsk e Lugansk. O conflito no leste, na região de Donbás, já custou mais de 14 mil vidas. Conhecida como Bacia de Donbás, a região é a mais importante fonte de energia e área industrial do país. Ela se estende em boa parte na Ucrânia e um pouco pela Rússia. Donbás é uma planície ondulada e contínua, que tem altitude máxima de 369 metros, que facilita a movimentação de tropas. A região recebe mais chuva do que grande parte do país, o que permite o desenvolvimento de vegetação de estepe, com pouca presença de árvore. Há algum tempo que a Rússia resiste a movimentos da Ucrânia de aproximação com instituições europeias, tanto a OTAN como a União Europeia. A principal demanda do Kremlin é para que o Ocidente garanta que a Ucrânia não se tornará membro da OTAN. Em 2008, a OTAN disse que a Ucrânia e a Geórgia, ambas as repúblicas soviéticas, poderiam se unir à organização, mas sem dar detalhes de quando ou como isso poderia acontecer. Para Putin, a menção foi uma ameaça à Rússia. No ano passado, em 2021, o presidente russo escreveu um longo artigo descrevendo russos e ucranianos como uma nação. Ele descreveu o colapso da União Soviética, em dezembro de 1991, como a desintegração da Rússia histórica e considera que os atuais líderes ucranianos estão implementando um projeto anti-Rússia. Putin também argumentou que se a Ucrânia entrar na OTAN, a aliança pode tentar recapturar a Crimeia. E o presidente da Ucrânia? Parece roteiro de filme. Volodymyr Zelensky é ator comediante que foi de novato político a presidente da Ucrânia em guerra. Eleito para a presidência em 2019, com 73% dos votos no segundo turno, Volodymyr Zelensky, de 44 anos, não tinha experiência política até assumir o principal cargo do país. De fato, ele é um bom ator. E as consequências para a Rússia da invasão na Ucrânia? São várias as punições e sanções aplicadas sobre o governo russo. Vão desde a restrição a acesso a redes sociais e até esportivas, como a exclusão do maior campeonato mundial de futebol, a Copa do Mundo FIFA, que ocorrerá no Catar no final do ano. No campo econômico, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia aplicaram sanções financeiras sem precedentes à Rússia pela invasão à Ucrânia e centenas de empresas internacionais se retiraram do país. A União Europeia excluiu 7 bancos russos do sistema SWIFT. O sistema SWIFT, Sociedade de Telecomunicações Financeiras Mundial, é um sistema bancário internacional criado na Bélgica em 1973 que permite a padronização de informações financeiras e transferências de recursos entre bancos ao redor do mundo. A plataforma reúne atualmente 11 mil instituições financeiras conectadas em mais de 200 países, incluindo a Rússia. Na prática, bancos e empresas trocam informações sobre pagamentos que serão realizados e que já foram recebidos. Em 2021, uma média de 42 milhões de mensagens foram processadas por dia no sistema SWIFT. A exclusão significa um retrocesso para a economia russa. Isso porque o país terá agora de negociar diretamente o sistema de pagamento com um parceiro comercial, seja por e-mail, telefone ou um sistema próprio. A Rússia compra carne aqui do Brasil, então sem o sistema SWIFT, eles terão que fazer os pagamentos de banco a banco. Será muito mais difícil. E a resposta da Rússia? O gás natural da Rússia vira um instrumento geopolítico na crise ucraniana. A Rússia fornece cerca de 40% do gás da Europa. A Alemanha, a maior economia do bloco, depende da Rússia para quase 50% de seu gás natural. Essa guerra do século XXI vai muito além. Não é apenas um conflito com as armas de fogo.
As novas armas podem ser tão letais quanto. Recentemente, a Rússia acusou a Ucrânia de tentar esconder a existência de armas biológicas no país, mas não apresentou nenhuma prova da alegação, feita durante uma reunião no Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos afirmaram que a alegação é risível e que é a Rússia que tem um longo e bem documentado histórico de uso desse tipo de recurso bélico. Os Estados Unidos também afirmaram que tem uma grande preocupação de que a acusação feita pela Rússia possa ser uma tentativa do país de justificar seu próprio uso de armas similares contra a Ucrânia. Segundo eles, a Rússia pode usar armas químicas ou biológicas para assassinatos, para apoio em operações táticas militares e durante operações em que a culpa por algum ato é colocada no inimigo, false flag ou bandeira falsa. Paralelamente, existe também uma guerra cibernética entre Rússia e Ucrânia. Semanas antes dos ataques militares da Rússia escalarem para a atual intensidade e força de destruição em terra, a Ucrânia já era alvo de ações no ciberespaço. Já é a realidade um novo tipo de conflito, a guerra híbrida. Além de tanques e mísseis, os hackers agora são parte integral de ofensivas que visam desmantelar a infraestrutura de um país e gerar choques de efeito psicológico na população. O uso de drone em ataques também tem se tornado frequentes. A Rússia poderia estar usando drones kamikazes contra os ucranianos. Tal informação aconteceu depois que um desses drones fora destruído por forças antiaéreas da Ucrânia. Conhecidos como Zalakib, as pequenas aeronaves são de fabricação da empresa russa Zalaero. Os veículos aéreos não tripulados são difíceis de serem identificados e abatidos. E os Estados Unidos nessa história toda? Bom, a rivalidade entre russos e americanos é histórica e a sombra de uma guerra nuclear é real. Até fevereiro de 2022, Rússia e Estados Unidos tinham, juntos, 11.527 ogivas nucleares, sendo 5.977 do governo russo e 5.550 do governo norte-americano. Os Estados Unidos mantêm armas nucleares na Europa desde a década de 1950, como parte do acordo firmado na criação da OTAN. Embora a organização não divulgue oficialmente a quantidade de armamentos, organizações estimam cerca de 100 bombas atômicas B-61, distribuídas entre 5 países. A presença das bombas no continente tem sido utilizada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, como justificativa para a mobilização do arsenal nuclear russo, que ele alega atuar para se defender dos avanços da OTAN. No entanto, a movimentação preocupa a comunidade internacional pela possibilidade de um conflito nuclear diante da invasão à Ucrânia. E a China? O movimento de aproximação entre a Rússia e China é certamente uma preocupação para os Estados Unidos, que não são o único país a expressar essa preocupação. Outros membros do G7 também já manifestaram a mesma questão. O alinhamento entre os países tem sido parte constante das discussões e certamente fará parte das discussões do presidente Biden na Europa. Os líderes das duas potências se reuniram em Pequim no início de fevereiro e deram mostras de sua proximidade. O encontro, que aconteceu às margens das Olimpíadas de Inverno, foi marcado por declarações de apoio de Xi Jinping a Moscou e suas preocupações com a segurança nacional. E o Brasil nesse contexto? Os efeitos econômicos da guerra em si aconteceriam de qualquer forma, tais como o aumento dos preços das commodities e aumento da inflação no Brasil. Ao mesmo tempo, o aumento desses preços ajudaria as exportações brasileiras. Muitos economistas veem este efeito como um contrabalanceador para reduzir os impactos da guerra no Brasil. Por um lado, temos os desafios via preços, mas por outro lado, podemos ter um favorecimento de exportação de commodities importantes para o Brasil, um aumento de volume com preços. E isso pode trazer resultados positivos para o Brasil. Bom, a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Na guerra, a primeira vítima é a verdade. Eu agradeço por vocês chegarem até aqui no vídeo. Deixem seus comentários, é muito importante para mim seus feedbacks. Peço também que vocês curtam esse vídeo, compartilhem e também se inscrevam no canal.
é isso, queridos. Abraços geográficos a todos vocês. Tchau!